Olá! Seja bem-vindo ao meu canal. Deus te abençoe, viu? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está me vendo aí, né? E hoje eu quero falar sobre mais um pouquinho de Bíblia. Eu queria falar com vocês. Na verdade, olha só, gente, eu não sou expert em teologia, não. Eu sou curiosa como vocês. Eu simplesmente tenho uma curiosidade e vou ali procurar. Então, assim, aquilo que eu encontrei, eu vou dividir com vocês, eu vou passar para vocês, tá bom? Tem informações que eu acho super valiosas. Eu falei, poxa, eu não posso ficar guardado para mim, eu vou compartilhar. Às vezes você pode não concordar comigo, mas cada um tem o seu pensamento. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Apocalipse é o livro da esperança. É como que uma contagem regressiva para o futuro. Revelação, para lá, para cá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então eu li capítulo 1 de Apocalipse, verso 1. Vamos dar um pulinho lá para o verso 19? Verso 19. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Apocalipse pode ser considerado um livro da esperança, porque aquilo que foi perdido lá no Éden, né, lembra de Adão e Eva, né, pela desobediência eles pecaram e ali eles perderam, né, a vida eterna. Então, aquilo que foi perdido lá no livro de Gênesis será devolvido. Então, o livro de Apocalipse, ele contém boas notícias. Por exemplo, como eu falei, o Adão e Eva, eles tinham uma vida perfeita. Adão e Eva foram criados sem pecado. Depois, pecaram, e aí perdemos no Éden a árvore da vida. E no livro de Apocalipse, nos relata que iremos receber essa santidade de volta. É claro que é para aquele que permanecer fiel à palavra, permanecer firme nas promessas do Senhor. Quando o pecado surgiu no mundo, o ser humano deixou de ter a vida eterna, perdeu a vida eterna. E então a história passou a ser narrada vivendo Adão 930 anos, e aí ele morreu. E todo ser humano passa pela mesma história, viveu e morreu. Lá no Éden, Adão e Eva tinham uma eterna felicidade. Não havia problema, não havia estresse, não havia doença, enfermidade, não havia mal-estar, não havia nada, né? Preocupações. O casal vivia em perfeita felicidade. Aí veio o pecado e tirou isso. Aí eu te pergunto, como o Apocalipse chegou até nós? Então, como a gente leu ali em Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, verso 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Apocalipse origina-se do próprio Deus Pai. No verso 1, a gente leu que é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, ou seja, Deus Pai revelou a Jesus, para que Jesus mostrasse aos seus servos que brevemente deve acontecer. E pelo seu anjo, ou seja, Jesus, né, enviou o anjo e as notificou a João. E João foi escolhido para notificar as igrejas. E aí vai entrar aquelas igrejas que nós temos lá em Apocalipse, que são... Entendeu? Tem esse mistério também. Então, no versículo 1 e 2, nos mostra isso. Nos mostra como que foi chegado o Apocalipse para nós. Então, veio de Deus, Deus Pai, que revelou a Jesus. Jesus, através do seu anjo, revelou a João, que foi escolhido para revelar a nós, os servos do Senhor. Quem era João? Você sabe quem era João? Vamos lá ver quem era João. Marcos 3, verso 17. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. Marcos, cadê você?
Marcos 3, verso 17 nos diz: E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. João, irmão de Tiago, é esse aí, filho de Zebedeu. Esse termo filhos do trovão, que eles tinham sangue forte, sabe? Temperamento forte. Então, para a gente saber um pouquinho mais de João, ele esteve em várias ocasiões com Jesus. Então, eu vou citar algumas aqui. Ele teve várias ocasiões com Jesus, Pedro e Tiago. Tem até aquela musiquinha, né? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Chega, acabou. Bom, ele teve na ocasião da ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração, no Getsêmani, junto à cruz, e ele correu ao sepulcro. Tá bom? Então, esse João que a gente está falando é o filho de Zebedeu, irmão de Tiago, e esteve com Jesus nessas situações aqui. Quando o Apocalipse foi escrito? Tcharam! Eu vou ler nas minhas anotações. O mundo esteve sob o comando de vários impérios. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, gregos e romanos. Os romanos, eles dominaram durante o 2º século antes de Jesus até o 5º século depois de Jesus Cristo. E quando Roma dominava o mundo, a figura principal do império era quem? Os imperadores, né? E esses imperadores eram homens muito cruéis, como por exemplo o tal do Calígula aí, que eu não quero nem tocar nesse cara. Então esses imperadores, eles assumiam uma posição de querer ser Deus. Eles se achavam deuses, né? E queriam ser adorados como tal. Foi então que esse cara aí, o tal de Domiciano, você já ouviu falar dele? Mas eu já falei dele em outros vídeos. Esse imperador Domiciano aí, ele reinou de 81 a 96, na era cristã. E foi durante o domínio desse imperador, esse tal de Domiciano aí, é Domiciano, né? Pelo amor de Deus, Domiciano. Foi durante o domínio desse imperador Domiciano que João, ele foi desafiado a adorá-lo. E João falou o quê? Não vou te adorar. Não, sai fora, sai para lá. E aí João, ele se negou a adorá-lo, claro, óbvio. E aí Domiciano ordenou que João fosse morto. E o que aconteceu? Segundo a tradição, porque eu pesquisei, dei uma olhada na Bíblia, né, não encontrei ali a respeito disso que eu vou falar agora, mas estudiosos, historiadores, curiosos, cutucadores, dizem que na tradição, ou seja, deixa eu ver aqui onde eu botei, a tradição dos padres lá, na escrita deles lá, está escrito que João foi jogado num tacho, num caldeirão de óleo fervente. Ele foi jogado ali e nada aconteceu a ele. E aí Domiciano viu que não conseguia nem matar, mandou ele para a ilha de Patmos. Então, eu dei uma olhadinha na Bíblia, você não vai encontrar que João foi jogado lá nesse tacho, nesse caldeirão. Mas aqui na tradição dos padres da igreja narraram esse acontecimento. Então, foram encontradas 3 citações, entre outras várias que, se vocês cutucarem lá, vai ter, tá bom? Olha só, não estou dando aula, estou compartilhando aquilo que eu encontrei. Por favor. Vamos lá, então. Claro que muita gente vai chegar e falar, eu não concordo, não é assim, tá errado, não sei o que. Bom, aí eu achei interessante, estou compartilhando, entendeu? E vamos lá. A tradição sugere que durante os últimos anos da sua vida, João esteve encarregado de igrejas na província romana da Ásia Menor, com sede em Éfeso. De acordo com a tradição, João foi lançado em um caldeirão cheio de óleo fervente. Como não morreu, foi enviado à ilha de Patmos. O apóstolo João aguentou muitas provas nas províncias romanas. Uma vez o lançaram no caldeirão de azeite fervente, mas o Senhor preservou-lhe a vida. Abandonaram-no na ilha de Patmos, mas não morreu ali.
Depois de ser resgatado de Patmos, João foi obrigado a tomar veneno, o qual não lhe fez dano. Morreu pacificamente em Éfeso, na idade de mais de 80 anos. Essas citações estão em sites católicos, da Igreja Católica, tá? Então, lá na tradição dos padres da Igreja, encontra essas citações, nós encontramos... Gente, não repara, me empolguei. Encontram-se essas citações. Melhorou, né? Mais uma citação. Desse negócio lá desses sites lá. O discípulo amado era irmão de Tiago, o maior. As igrejas de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Tiatira foram fundadas por ele. Enviado de Éfeso a Roma, conta-se que foi jogado num caldeirão de óleo fervente, de onde escapou milagrosamente sem dano algum. Domiciano exilou-o na ilha de Patmos, onde lhe foi revelado o livro de Apocalipse. Nerva, o sucessor de Domiciano, libertou-o. Dentre todos os apóstolos, foi o único a ter morte natural. Para que não foi por falta de tentativa de matá-lo, né? Então, assim, além de ser jogado no tacho, fizeram ele tomar veneno e nada aconteceu. Então, foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural. E na hora que Deus falou assim, vem. E ele foi. Voltando para cá, minhas anotaçõezinhas queridas. Então, enquanto esse imperador Domiciano estava ali, né, no seu reinado, João passou por isso tudo que a gente já falou, né? Ele ordenou a morte de João porque João não quis adorá-lo, então foi jogado em um caldeirão de óleo fervente e nada aconteceu. E aí não conseguiu matá-lo. Domiciano mandou ele lá para a ilha de Patmos, que era uma ilha-prisão. Então vamos aqui nas minhas anotações queridas. A ilha de Patmos fica localizada no mar Egeu e ela funcionava como uma ilha-prisão. Lá então, João ficou isolado das pessoas que ele amava, dos seus entes queridos, das igrejas, né? No caso da igreja que ele liderava. Mas foi esta ilha de Patmos, que foi o palco que Deus escolheu para a revelação do livro de Apocalipse. Então, lá em Apocalipse 1, verso 9 diz: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, por causa da sua fé. Por causa da sua fé, João foi exilado nessa ilha. E lá, Deus revelou para ele o Apocalipse. É tremendo isso, é muito legal, né, gente? Vamos lá, vamos continuar aqui. Nessa viagem lá. Agora te convido a viajar para a ilha de Patmos. Vamos lá, pegue a sua Bíblia e vamos viajar para a ilha de Patmos. João, então, ele teve a visão do Cristo ressurreto. Verso 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Essa voz de trombeta dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos estavam brancos como a lã,
como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Então, lemos do verso 1 ao verso 19, mas era até o 16, mas eu li até o 19. Do verso 1 ao 16, nós podemos ver 11 características do Cristo ressuscitado, do poderoso Senhor. Que ele anda entre os candeeiros, castiçais, é semelhante ao Filho do Homem, as suas vestes são compridas, tem uma cinta de ouro, ou seja, tem um cinto de ouro, cabelos são brancos como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, pés semelhante ao bronze polido, voz como de muitas águas, 7 estrelas na mão direita. Da boca saía uma espada de 2 gumes, e o rosto brilhava como o sol. E aí João vai receber a ordem de escrever no livro e enviar às igrejas. Vamos lá em Lucas 8, verso 10. Lucas 8, verso 10 diz assim: E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, o livro de Apocalipse oferece a chave, gostou da chave, né? Ele oferece a chave para a compreensão dos símbolos. Vamos nessa viagem descobrir o simbolismo no livro de Apocalipse. Então eu anotei os significados. Código profético, tá bom? Simbolismo, vamos lá. Candeeiros, em Apocalipse 1, verso 20. Significado são as igrejas. Candeeiros seriam as igrejas. Filho do homem, em Daniel 7, verso 13, 14 e Mateus 20, verso 28, se eu não me engano, minhas anotações aqui, é Jesus. As estrelas, Apocalipse 1, verso 20, significa anjos, mensageiros. E a espada de 2 gumes, em Hebreus 4, verso 12, significa a Bíblia, a palavra de Deus. Lá em Hebreus 4, verso 12, nos mostra que a espada de 2 gumes é a Bíblia. Lá em Hebreus 4, 12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Estrelas. Apocalipse 1, verso 20 diz: O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. É muito legal porque na própria Bíblia, na própria palavra, você encontra a confirmação para aquilo que foi falado. Que Deus é perfeito, gente. Deus é tremendo. Então, assim, como a gente falou, os códigos proféticos ali do Apocalipse, candeeiros vai significar as igrejas, está ali, que a gente acabou de ler. Os candeeiros que fala ali quando é revelado quando é revelado a João, né? Então, assim, os candeeiros são as igrejas, né? Apocalipse 1, verso 20, confirma isso. Filho do homem é Jesus. Lá em Daniel 7, em Mateus 20, você vai ter essa confirmação. As estrelas são os anjos, os mensageiros. Apocalipse 1, verso 20, a gente acabou de ler. Confirma que as estrelas são os anjos. E espada de 2 gumes é a palavra de Deus, a gente confirmou lá em Hebreus. Então, capítulo 1 de Apocalipse nos fala sobre isso. Nos fala
como que foi apresentado o Apocalipse para nós, tá? Quem era João? A gente viu que João era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, tinha temperamento forte, e ali os dois tinham, Tiago e João, eles tinham temperamentos fortes, os temperamentos deles, sendo que Deus foi tratando de João, né? E aí foi mudando o temperamento de João, preparando João, preparando João para aquilo que ele queria realizar na vida de João. Essas informações eu achei muito interessante e resolvi passar para vocês. Agora, o que me chamou a atenção foi o seguinte: Deus preparou tudo isso para que fosse revelado para João e ordenou João revelar as igrejas, né? Deus escolheu essas igrejas. Através dessas igrejas, no caso, a direção era passar para os servos do Altíssimo, para os servos do Senhor, para a igreja amada de Cristo, que a igreja de Cristo é uma só. Os ensinamentos de Deus, a revelação do Senhor, aquilo que Deus quer fazer. Então, eu quero deixar para você algo que muitas das vezes a gente está vendo, mas não está enxergando, está ouvindo, mas não está escutando. Nós temos que aprender que não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus em você. Às vezes nós achamos que temos que reivindicar, pedir. Pedir dá-se usar. Sim, pedir dá-se usar. Mas você tem que parar, nós temos que parar e procurar entender que não é a nossa vontade. Se nós estamos aqui, é para a vontade de Deus. Né? E se Ele te colocar em algum lugar, se te deu determinado dom, ou se colocou você em determinado local para trabalho, estudo, para moradia, é para propósito dele. É para que se cumpra o propósito dele. Então, a partir do momento que você se encontra numa situação e você vê que aquilo não está dando certo, você para e pergunta, Senhor, qual é a tua vontade? Qual o seu propósito em mim? Quando você procurar entender, quando nós procurarmos entender que nós precisamos aprender a estar no centro da vontade de Deus, as coisas vão fluir. Porque às vezes Deus está falando para você ir para cá, mas você acha que, pelo seu entendimento, você tem que ir para cá, porque você acha que é aquilo. Mas não é a nossa vontade, mas sim a vontade do Pai, a vontade do Senhor na sua vida. Às vezes as coisas podem não estar andando porque você está colocando o teu eu na frente, o que você acha, o que você estudou, ou o que você sabe, o que você pensa saber. Mas não é a nossa vontade. A vontade de Deus. A partir do momento, quando você começar a colocar a vontade de Deus na sua vida, colocar, Deus, que não seja a minha vontade, mas a tua, que não seja eu vivendo, mas o Senhor vivendo em mim, você vai ver mudanças na sua vida, você vai ver que você está na terra para um propósito de Deus. Vê o exemplo de João, né? Na Bíblia não está escrito, mas nas tradições dos padres está relatado lá que ele foi jogado num caldeirão, no tacho de óleo fervendo, e ele não morreu. E que depois também, na segunda citação que eu li aqui, o apóstolo João aguentou muitas provas nas províncias romanas. Uma vez o lançaram no caldeirão de azeite fervendo, mas o Senhor preservou-lhe a vida. Abandonaram-no na ilha de Patmos, mas não morreu ali. Depois de ser resgatado de Patmos, quer dizer, pensou que tudo acabou, né? Depois de ser resgatado de Patmos, João foi obrigado a tomar veneno, o qual não lhe fez dano. Tentaram matar João, mas Deus falou não, cumpri meu propósito. Então, quando Deus quer realizar o propósito dele, nem a morte, nada vai atrapalhar, nada vai impedir. Mas João se colocou à disposição de Deus. João se colocou, Deus, eis-me aqui. Você já parou e já falou isso com Deus? Você já parou e se colocou realmente à disposição de Deus para que Deus te use nessa terra? Ou você acha que você está aqui só para comer, para beber, para dormir, para se divertir? A vida é uma só. E ela é curta. No piscar de olhos, acabou. E que fruto que você tem dado para Deus? E o que você tem feito para aquele que te gerou sua imagem e semelhança? Aquele que crê verá a glória de Deus.
Como a gente falou no início, o Apocalipse é um livro que nos traz boas novas, que aquilo que foi perdido lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden, lá, Deus está revelando que vai restituir. Né? O livro de Apocalipse, ele é cheio de simbolismo, ele é muito rico, mas é um livro da esperança, que só herdará o reino aquele que for fiel. Aquele que for fiel receberá a bênção de Deus da vida eterna. Então, quando você for falar com Deus, ou se você estiver passando por um problema e você não está entendendo por que você está passando por esse problema, muitas das vezes é para te mostrar o caminho. Muitas das vezes é para te mostrar para você não ir por ali, mas ir para aqui, porque é aqui que Deus está te mostrando. Se você deixar Deus no controle, deixar Deus mover para você, você vai ver que as coisas vão fluir. Então, muitas das vezes você está passando por uma situação, é porque Deus está te mostrando o caminho, Deus está te preparando e capacitando para um algo que está lá na frente, para propósito dele, para a vontade dele, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Se você entender isso, você vai ver que ele vai mudar a sua história. Se você procurar entender a vontade de Deus na sua vida, ele vai mover, ele vai fazer um milagre. Então, João é um exemplo disso. E assim, Deus revelou para João o livro de Apocalipse e tem se revelado a nós. Se você estiver pronto a entender o que Deus quer falar, gente, é simples. O ser humano complica tudo. Deus opera na simplicidade. Deus fala assim, escuta a minha voz, abre o teu coração. Como o Senhor fala na palavra, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Abre a tua porta para Deus. E lembra sempre, vamos procurar estar no centro da vontade de Deus. E aí, a sua história vai mudar. Deus abençoe. Fique com Deus, que o Espírito Santo de Deus possa habitar na sua vida, na sua casa, na sua família, e você receber de Deus aquilo que vem do alto. Deus abençoe.